Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos do homem, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma grande dádiva da palavra de Deus é que ela revela a Deus a cada um de nós. Mas também a palavra de Deus nos revela a nós mesmos. Quando lemos as leituras de hoje, quando prestamos atenção, percebemos que as leituras fazem um exame detalhado de um aspecto da nossa vida, um aspecto interior. Se formos prestar atenção, todas as leituras, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho falam de desejos interiores, desejos de estar em primeiro lugar, inveja, rivalidade. A segunda leitura de hoje mostra para nós uma imagem da rivalidade entre a lógica do mundo e a lógica de Deus. Primeiro, se nós vamos pensar na lógica do mundo, São Tiago vem nos dizer da inveja e da rivalidade. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. E depois, no versículo 1 do capítulo 4, que a gente ouviu nas leituras, nós ouvimos que desordens são essas: guerras, brigas, conflitos. Nós, muitas vezes, quando na nossa família, quando na nossa casa existe uma picuinha, uma rivalidade, a gente sempre tem a inclinação de olhar e culpar o outro, assim como Adão e Eva fizeram desde o começo. Desde o princípio é do mesmo jeito. Mas São Tiago hoje está nos chamando a olhar para dentro de nós mesmos, as paixões que estão em conflito dentro de nós, especialmente a inveja e rivalidade. Rivalidade a gente já sabe o que é: rivalidade, competir com o outro, muitas vezes querendo ser maior do que o outro, um desejo de se mostrar, um desejo de não ser menosprezado. E a inveja está muito ligada a isso. Inveja, no catecismo diz, no catecismo da Igreja Católica, inveja é
o desejo desordenado de um bem indevido. Ou seja, um amigo seu tem um carro bom e você querer ter um carro parecido, da mesma marca, isso não é inveja. Isso é um desejo de conforto. Agora, você desejar o bem do seu amigo indevidamente, isso é inveja. Uma pessoa que é muito inteligente, você admirar a inteligência daquela pessoa, isso não é inveja, isso é admiração. Mas você desejar o mal para aquela pessoa, que ela caia, que ela se dê mal, porque ela é mais inteligente do que você, isso é inveja. A inveja. E nós, se nós prestamos atenção na primeira leitura que nós ouvimos, peguem a primeira leitura no folheto de vocês. É bonito perceber que a palavra de Deus, a primeira leitura começa assim: os ímpios dizem, e começa a fala de um homem mau. Termina, a gente diz, palavra do Senhor. Como assim isso é palavra do Senhor? Uma fala de um homem mau, falando que vai transgredir a lei, vai armar ciladas para o justo, quer matá-lo, quer tirar a serenidade dele, quer tirar a paciência. Por que isso é palavra de Deus? Porque também essa leitura desmascara a lógica de quem não assumiu a lógica do Evangelho. Uma pessoa que está em pecado e não quer sair do pecado, quando vê uma pessoa justa, se sente incomodada. E possivelmente vai querer fazer muitas coisas para tirar, versículo 19, a sua serenidade e provar sua paciência. Pensem na vida de vocês, quantas pessoas às vezes querem nos tirar a serenidade e paciência? Especialmente quando a gente está querendo fazer uma coisa certa e alguém não concorda e quer nos tirar a serenidade, quer colocar obstáculos na nossa vida. Essa lógica do mundo se opõe à sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria diferente. São Tiago dá 8 características. Pode contar comigo, versículo 17 da segunda leitura. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. A sabedoria que vem de Deus, a lógica de que vem de Deus, é uma lógica pura, que não quer fingir, quer mostrar a verdade. É pacífica, procura a paz. É modesta, ou seja, não quer aparecer simplesmente porque quer se mostrar melhor que os outros. Uma pessoa que verdadeiramente é sábia, sabe que é sábia e sabe que isso é um dom de Deus e não fica com vanglória por causa disso. É conciliadora. Quantas vezes nós na nossa casa sabemos de alguma, nas nossas famílias especialmente, nossas famílias muitas vezes têm muitos conflitos. Não sei se a de vocês tem, a minha tem. Mas, e a gente sabe que se a gente falar certa coisa para aquele tio específico, para aquela tia, para aquela cunhada, vai virar um peteco na família, acaba com as festas, vira uma brigaiada, não é assim? Muitas famílias são assim. Mas a sabedoria que o Senhor nos ensina é conciliadora. Muitas vezes se cala quando precisa se calar, não passa a conversa para frente, porque sabe que aquilo vai gerar feridas, vai gerar ressentimentos. É cheia de misericórdia, ou seja, não joga a verdade na cara. Ouvi uma vez tipo um provérbio, né? A verdade é como um diamante. Se jogar na cara machuca, mas se a gente dá de presente é o melhor dos presentes. Sabedoria.
tem misericórdia, a gente sabe como falar as coisas para as pessoas, a sabedoria que vem do alto. Tem bons frutos, ou seja, não causa intrigas, não causa ressentimentos, não causa conflitos. É sem parcialidade, ou seja, eu não vou criar vantagens para uma pessoa simplesmente porque eu gosto mais dela do que outra, mas vou tratar as pessoas com justiça. É sem fingimento. Ou seja, eu não vou ser duas caras, não vou ter máscaras. A sabedoria do alto tem todas essas características. Depois dessa leitura toda, vamos entrar no Evangelho. Jesus está enfrentando essa sabedoria do mundo. Não sei se vocês se lembram do Evangelho de domingo passado. Jesus anunciou pela primeira vez que ia morrer lá em Jerusalém. São Pedro falou para Jesus o quê? Não, Senhor, que isso não te aconteça. Jesus chamou a atenção dele, né? Vai para trás de mim, Pedro. Vai para trás de mim, Satanás, porque eu tenho os pensamentos dos homens e não de Deus. E Jesus está percebendo que os discípulos não estão entendendo o que ele está querendo dizer, e começa a conversar só com eles. Começo do Evangelho. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia, e ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. Jesus já era famoso, Jesus já tinha curado muita gente, Jesus já tinha expulsado muitos demônios, mas Jesus faz a escolha de passar calado, sem fazer curas, andar com seus discípulos para os ensinar. E o que Jesus está falando para os discípulos? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Jesus insiste em revelar para os discípulos que a ida dele para Jerusalém não é para tomar o lugar de Pôncio Pilatos, não é para tomar o trono de Herodes. Jesus está indo para Jerusalém e lá a lógica do mundo vai feri-lo e matá-lo. Primeira leitura. Vamos ver, né, aquilo que eu falei para vocês. Vamos infligir sofrimentos, vamos ver se tiramos a serenidade deles. Fizeram isso com Jesus e Jesus tem consciência disso. E Jesus está falando para os discípulos: prestem atenção, vocês estão achando que o meu poder é humano, e meu poder não é humano, é divino. Meu poder, né, Jesus, uma lógica totalmente estranha à nossa, reina pendurado numa cruz. Mas os discípulos não estão compreendendo. Por que os discípulos não estão compreendendo? Porque os discípulos achavam que Jesus gostava demais deles. Imagina, né? Jesus tendo poder de curar as pessoas, Jesus podendo expulsar demônios, quer ficar conosco. Tanto que a gente é importante. Mas quem é mais importante? Quem vai ser o primeiro-ministro do reino de Jesus? Quem vai ser o que vai cuidar das finanças? Quem vai ser o ministro da defesa? Já que nós somos tão importantes para Jesus, vamos começar a dividir os cargos. Essa é a mentalidade dos discípulos. Será que é Pedro, que sempre aparece na lista em primeiro lugar, que é o mais importante? Será que é João, o mais novo, que Jesus parece que ama mais do que os outros? Ele é o preferido? Ele é o maior? Será que é Judas Iscariotes, que cuida da bolsa do dinheiro de todo mundo? Ele é o preferido de Jesus? Essa é a discussão que os discípulos têm no caminho. Jesus tem uma lógica e uma tática de muitas famílias. Pelo menos meu pai e minha mãe faziam assim. Quando a gente fala besteira na rua, a gente conversa em casa, não é assim? Chega em casa e fala assim: vamos conversar aqui? Lembra daquilo que você falou lá na casa da sua madrinha? Está errado por isso, por isso, por isso. Jesus chega na casa. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes:
que vocês estavam discutindo? E os apóstolos, os discípulos de Jesus, percebem que estavam fazendo uma besteira muito grande e ficam calados. Primeiro porque Pedro já tinha tomado uma bordoada bem grande no domingo passado. Então todo mundo estava com medo de tomar também mais uma. Então todo mundo fica calado, né? Vamos fingir que nada está acontecendo, não estavam discutindo nada. E Jesus vai nos dar um ensinamento, que é o ensinamento que você deve levar para a sua semana. Jesus se senta. No Evangelho, meu irmão, minha irmã, quando Jesus se senta, preste atenção que lá vem bomba. Lá vem ensinamento importante que nós devemos levar para a vida. Jesus se senta, chama os 12 para perto de si e diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Ser o primeiro no Evangelho é serviço. Para Jesus, poder é servir. Isso é importante para nós. Quantas vezes nós achamos que a partir do momento que nós temos uma caminhada na igreja, ou que a gente tem algum cargo, alguma pastoral, nós temos a grande tentação de achar que isso é status. Mas Jesus vem nos ensinar que o poder que nos é dado é serviço. Servir. O verbo usado aqui é do diácono. Diaconia, o serviço livre. Não o escravo, mas o serviço porque eu quero servir. A lógica do Evangelho é diferente da nossa mundana. E Jesus usa um exemplo muito concreto para aquela época. Jesus pega um menino, uma criança, bota no meio dos 12 e diz: se alguém quiser ser o primeiro, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Quem acolhe uma dessas crianças? Hoje, graças a Deus, nós temos uma valorização das crianças. Pelo menos tentamos valorizar as crianças. Mas na época de Jesus não era assim. Para a gente entender o que Jesus está fazendo aqui, devemos voltar à mentalidade da época de Jesus. Uma criança, na época de Jesus, um filho sempre é um dom. Mas um filho só é valorizado para os judeus, naquela época e na antiguidade toda, né? Todo mundo, a partir do momento em que ele dá algum lucro para a família, quando ele dá algum retorno. Então os meninos, os homenzinhos, só tinham importância na família judaica a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos, os meninos nem andavam com os pais homens, né? Quer ver uma coisa que vocês vão entender uma parte do Evangelho por causa disso? Lembra aquela passagem que Jesus se perde no templo? Que José e Maria andam 3 dias, andam, né? E depois ficam 3 dias no templo procurando, mas eles andam e não percebem que Jesus não está com eles. Então que a gente pensa assim, mas que família desnaturada, deixou o menino lá, nem percebeu? É exatamente por causa disso. Jesus tinha 12 anos quando foi no templo, lembram? Com 12 anos, o judeuzinho, menininho, faz um rito chamado Bar Mitzvah, ele se torna filho da lei. A partir deste momento, ele começa a andar com o pai. Até os 12 anos, antes do Bar Mitzvah, ele anda com a mãe e não com o pai. Então a gente entende que quando Jesus subiu para Jerusalém, ele foi andando com a mãe.
Na volta de Jerusalém, a lógica era ele andar com o pai. Só que José pensou que Jesus estava com Maria, como era costume dele ficar 12 anos. E Maria pensou que ele estava com José, porque já era hora dele ir para José. Entenderam? Mentalidade dos judeus. O menino só é valorizado depois dos 12 anos. E a menina ainda era um pouco pior, que só era valorizada a partir do momento que ela podia gerar filhos para a família. Entendam então essa imagem de Jesus pegar uma criança, que muitas vezes os discípulos não deixavam nem... Presta atenção, não tem muitas crianças no Evangelho. Algumas passagens é sempre de Jesus consertando a mentalidade dos discípulos. As crianças vêm, os discípulos não deixam, Jesus repreende, indignado. Então, Jesus pega aquela classe que é mais marginalizada no tempo dele e diz: quem acolhe um desses, que não tem nada para dar em troca a vocês, que é desprezado por todos os outros, quando vocês acolhem esse, aí sim vocês me acolhem. Ou seja, irmãos, a mentalidade do Evangelho é procurar amar sem esperar nada em troca. E se a gente vai pensar hoje, mesmo com isso, qual que é essa mentalidade do aborto que está tão disseminada? É a mesma mentalidade do utilitarismo, de achar que uma criança só serve quando ela tem uma utilidade. Cuidado, né? Vamos só para vocês pensarem depois, que essa mentalidade ainda está presente hoje, de um modo diferente, mas é a mesma mentalidade. E Jesus vem querer nos dar uma nova lógica, que nós possamos assumir essa lógica do serviço em nossa vida, essa lógica do amor, aprender com Jesus, Ele que não veio para ser servido, mas para servir. E nessa Eucaristia, Jesus continua te servindo com a palavra que você acabou de ouvir, e agora Ele vai te servir de novo, com o seu corpo e seu sangue, com a Eucaristia. Que nós possamos aprender na escola de Jesus, e cada vez mais caminhar, para que estejam em nós os sentimentos dele, e não os sentimentos do mundo.